Como que anda a tua vida com Jesus? Eu gosto muito de fazer questionamentos, né? Questionamentos nos fazem refletir, nos fazem pensar, né? Como que anda a nossa vida com Cristo? Como que anda os nossos embates com as coisas negativas e as nossas comemorações com as coisas positivas? Porque quando tudo está bem, nós vamos comemorando, né? Estava inclusive comentando agora com o Paulo antes do culto, mas quando as coisas estão não tão bem, né? Jesus nunca nos prometeu que teríamos uma vida sem problemas. Essas promessas às vezes nos são feitas, mas não foram feitas por Cristo. Mas Ele nos prometeu que estaria conosco, atravessando todos os problemas, estaria conosco, nos ajudando a vencer os problemas e a conviver com outros que às vezes não é possível ter sucesso sobre eles. Existem problemas que vão caminhar conosco durante a nossa vida, não é verdade? Hoje eu tive um dia ruim, do ponto de vista humano até frustrante, né? Na minha casa estávamos eu e um pedreiro procurando um cano, cavando buracos lá, e quebramos paredes e destruímos o paver, fizemos uma arruaça lá na nossa casa e não achamos o cano que a gente precisava achar. E ao final de tudo o pedreiro falou para mim: e agora o que nós vamos fazer? Eu falei: vamos para o culto. Convidei ele para vir para o culto comigo. Falei: vamos louvar a Deus, glorificar a Deus, porque nos dias que não são tão bons nós também precisamos louvar a Deus e glorificar a Deus, né? Precisamos e podemos encontrar em Cristo justificativas suficientes para a gente louvar, glorificar, até para pregar num dia que não está tudo tão bem, né? Mas porque Ele nos ensinou, através de dias terríveis que Ele venceu, que Ele viveu na terra, e sobretudo Ele teve vitórias, e nos dias de dores, nos dias que aparentemente Cristo tinha derrota, Ele se fez vencedor e fez a nós mais do que vencedores por meio do amor dele, não é verdade? E hoje eu quero falar para você, o tema da mensagem é constrangidos pelo amor de Cristo. Constrangidos pelo amor de Cristo. Constrangidos. Você já parou para pensar nessa palavra? O apóstolo Paulo usou ela em 2 Coríntios 5, a partir do 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus, constrangidos pelo amor de Cristo.
Versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange. Você já parou para pensar nessa palavra, constrange? Constrange é uma palavra que tem sido até criminalizada no Brasil. Você não pode, por exemplo, constranger um devedor a pagar a sua dívida. Você não pode constranger um funcionário na frente de outro. O constrangimento tem sido criminalizado. E por que Paulo usou essa palavra para descrever o amor de Cristo? E essa palavra me intrigou essa semana e fui estudá-la, fui buscar no grego, fui buscar significados. E tudo se encaixa perfeitamente, né? Quando a gente busca estudar e se aprofundar na palavra, a gente vê ainda mais beleza, né? Ainda mais riqueza. E o Evangelho é algo profundo e completo. E quanto mais nós estudarmos, mais a gente vai se deparar com as maravilhas de Jesus, porque Ele é maravilhoso e o amor dele nos constrange. Só que isso é extremamente positivo. Não tem nada de negativo no constrangimento de Cristo. O constrangimento que Cristo nos oferece é um constrangimento para o nosso bem. Ele tem objetivos positivos para conosco. No grego, a palavra constranger se pronuncia como sunerro. Constranger no grego significa sunerro. Olha só os significados que eu encontrei: manter com constrangimento, comprimir, prensar com a mão, prensar, apertar com a mão, pressionar por todos os lados. Você consegue perceber que o amor de Cristo te aperta? Você já deu um abraço assim, já afofou alguém? A minha filha às vezes fala para mim: fofa eu, pai, que é pegar de jeito, que é apertar com amor, com carinho. O amor de Cristo nos constrange, mas vai além disso, porque quando Ele nos prensa, Ele nos aperta, Ele não dá muita margem para a gente fugir do amor dEle. A gente até tenta fugir do amor dEle, a gente até, em pensamentos ou com falta de identidade, a gente até afasta o nosso coração dEle, mas nós estamos amarrados, comprimidos dentro da mão dEle, protegidos pelo amor dEle. E mesmo enquanto estamos longe, Ele está muito perto, cuidando, guardando, protegendo. Ele não se afasta de nós. O amor dele nos constrange, e Ele vai perseguindo a pessoa, a pessoa vai entrando por caminhos tortos e vai se sujando na lama, e Ele vai junto, vai guardando, vai protegendo, e em determinado momento a pessoa é constrangida pelo amor de Cristo, e ela é obrigada a se render, porque Jesus não desistiu dela. Apesar de ela merecer consequências ainda piores, Deus vai a livrando, vai guardando, vai livrando da morte, livrando de enfermidades, vai fazendo, vai conduzindo a pessoa para o amor dele, que é o que nós chamamos na teologia reformada de graça irresistível. Você sabia que você não consegue resistir ao amor de Deus? Você sabia que o amor de Deus, ele persegue e constrange, ele reduz os caminhos? Olha o outro significado ali, o ponto 2, de um estreito que força um navio a navegar através de um canal com reduzido espaço. Tem um outro significado que eu achei um pouco pesado, não coloquei ali, mas era como um canal que conduz o gado para ser confinado, para ser cuidado, para ser vacinado. O grego usa também este exemplo. Ou seja, Jesus vai apertando o nosso caminho e nos deixando só um lugar para passar.
E esse lugar, para passar, nós temos que passar por Ele, nós temos que passar com Ele. Nesse lugar, ali nós temos que se encontrar com Ele, ali não tem mais como fugir dele. Ali é Ele. E aí explica uma parte da Bíblia que muitas pessoas não entendem. Por que Jesus falou que o caminho é estreito, que a porta é estreita? Aí muitas pessoas dizem, porque não passa pecado, não passa lei. Não, o caminho é estreito porque ali é só Cristo, é você e Cristo. Ali não passa você, não passa teu orgulho, ali não passa as coisas da vida, ali você se encontra com aquele que não pede nada em troca, ali você se dá de cara com o amor dele, ali é você e ele, é cara a cara, é acolhimento, é Jesus olhando nos teus olhos, te amando, cuidando de você. Nós fomos conduzidos por Deus até esse momento. Só que isso tudo tem um propósito, meus irmãos. Tudo isso tem um propósito. Esse versículo que eu acabei de citar é Mateus 7,13. Não vou trabalhar muito com ele, mas talvez se você nunca entendeu o que é a porta estreita que Jesus disse, a porta estreita é Ele próprio, é o amor. Por que é estreito? Porque Ele é suficiente. Não precisa de muita coisa. Para a eternidade você não precisa de mais nada. Você não precisa de nada de ninguém. Você não precisa de dinheiro, de carro. Você não precisa de poupança. Você não precisa de nada. É estreito porque você precisa reconhecer que você precisa só de Jesus, que Ele é mais importante que tudo, que todos, que tudo que o caminho largo apresenta. O caminho largo que conduz à perdição. O caminho largo é o caminho das tuas obras, das coisas que tu faz, porque daí a gente vai dar de cara com aquilo que a gente não consegue fazer. O caminho estreito é aquele que a gente não faz nada e Ele já fez tudo por nós. É estreito, mas é agradável. É agradável. Voltando para 2 Coríntios, no versículo 14, a parte B, Paulo diz que nós estamos convencidos de que um morreu por todos. Ou seja, Paulo estava dizendo que Jesus havia morrido por todos nós. E na sequência ele diz que logo todos morreram. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso, meu irmão, minha irmã. Nós estamos falando de um constrangimento, de um amor que constrange. Nós estamos falando de um caminho estreito que se encontra com o amor. E agora Paulo diz que Jesus morreu por todos. E logo todos morreram. Note que em Cristo precisa haver uma morte. Em Cristo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O mestre foi bem claro. Você quer me seguir? Negue-se a você mesmo. O nosso maior problema somos nós mesmos. Nosso maior problema é o nosso eu. Nosso maior problema, o meu maior problema é o marciano, não é o diabo. O diabo só usa as coisas más que o marciano já contém, por ser um pecador nato. Eu e você somos pecadores. Por que Jesus quer que nós morramos? Porque Ele tem uma nova vida para que a gente viva. Então, se encontrar com Cristo, entender o amor dele que nos constrange, andar por um caminho estreito que nos conduz à vida eterna, significa dizer não para nós mesmos. Nós precisamos nos negar. Nós precisamos rejeitar a nós mesmos voluntariamente. Quando Jesus diz que tome a sua cruz, Ele está dizendo toma um instrumento de morte, ou Ele está dizendo morra. Morra. Nós precisamos morrer, e esse é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias. E como que eu morro? Aceitando o amor dele. Como que eu morro?
entendendo e vivendo a graça dele diariamente. Como que eu morro? Sabendo que eu sou amado, porque o meu eu vai dizer para mim que eu não valho nada, mas quando eu olho para a cruz, eu morro, porque eu digo, não, eu valho muito. Eu morro para mim com o entendimento correto da cruz. Eu morro, então eu não posso fazer mais nada? Não. Quando eu morro para mim, eu começo a viver. Quando eu morro para mim, eu começo a curtir. Quando eu morro para mim, eu começo a ver graça nas coisas. Quando eu morro para mim, eu começo a querer viver uma vida em sociedade. Eu começo a querer viajar. Eu começo a querer conhecer lugares. Eu começo a sonhar. Eu começo a criar perspectiva. Eu começo a criar projetos de futuro. Eu começo a sonhar com situações melhores para mim, para minha família, para as pessoas que estão comigo. Quando eu morro, não significa que eu paro de sonhar ou de viver. Pelo contrário, aí eu começo a viver as coisas de Cristo, mas é necessário que nós morramos para nós mesmos, para os nossos interesses pessoais, para o orgulho, para o egoísmo, e entendamos que precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Aí quando eu morro, eu começo a viver para Cristo. E quando eu começo a viver para Cristo, eu começo a pensar nos interesses coletivos. Eu começo a inserir no meu projeto aquilo que diz respeito ao interesse também dos outros, como a gente vai ver aqui na sequência do texto. Queria que vocês acompanhassem o raciocínio comigo, porque Paulo está dizendo que o amor constrange e que leva você a uma morte pessoal, e leva você a uma vida que vai jorrar para a eternidade, mas que haverão consequências aqui na terra, e que a sua vida terá um propósito, um objetivo. Você, meu irmão, tem dons e talentos. Você tem coisas que foram depositadas por Deus em você. Tem tesouros em você, tem alguns buracos que a gente precisa fazer. Aonde que a gente enterrou os nossos tesouros? Precisamos começar a desenterrar e colocar em prática e fazer com que o altruísmo seja uma realidade na nossa vida, meus irmãos. Versículo 15: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que ele morreu por todos, irmãos? Qual é o propósito da morte dele? O propósito da morte dele é para que vocês já não vivam mais para si mesmos. O propósito da morte dele é para que nós não vivamos mais para nós. Ele morreu para que a gente não viva mais para nós, para que a gente abra mão das nossas próprias vidas, para viver para quem? Para viver para Ele. A vida cristã é muito mais do que entender a graça. Entender a graça é só uma porta de entrada na liberdade e nos prazeres que Deus oferece para nós, mas dentro dessa graça nós precisamos continuar navegando, nós precisamos ir a águas mais profundas, nós precisamos ir até onde estão os peixes e deixar que Jesus nos faça pescadores de homens, como Ele falou para Pedro, Tiago e João. Nós precisamos viver para Ele, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele te constrange, Ele te conduz, Ele te ama, Ele te dá nova vida. E qual é o propósito dessa nova vida? Você ser salvo? Passar os anos aqui na terra curtindo, olhando para o próprio umbigo, criando patrimônio, gerando herança para gerar problema no futuro? Qual é o propósito dessa vida para você? Na sua vida estão inclusos projetos que envolvam pessoas? Jesus morreu por pessoas, não por coisas. Nós temos que cuidar porque
a graça não pode nos levar para uma zona de conforto, porque a graça é uma pessoa, a graça é Jesus, e o objetivo de Jesus não era nos levar para uma zona de conforto. O objetivo de Jesus era fazer com que nós pudéssemos executar os sonhos e os planos dele aqui na terra. Ele falou que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. A expectativa de Jesus para conosco, ela ainda existe, e nós precisamos sonhar com isso, sonhar os sonhos de Jesus, que são pessoas, fazer a nossa vida valer a pena aqui na terra, deixar um legado, algo que a traça e a ferrugem não consomem. É ganhar tesouros nos céus, meus queridos. Versículo 16, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Note que Paulo estava falando de morte. E aqui ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criação. O que é estar em Cristo? Crer nele? Isso aqui é um fato. Se você está em Cristo, você é nova criação. Mas se você não entender Cristo, você não vive essa nova criação. Você é um ser novo vivendo coisas antigas e hábitos antigos. E na sequência ele vai dizer que as coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram. Nós precisamos olhar para frente. Sem Cristo, ou com Cristo e sem a consciência de quem é Cristo e daquilo que Cristo faz por nós, os nossos projetos eram ou são terrenos, projetos passageiros. Vamos investir o nosso tempo em tudo que se pode ter e deixar de lado aquilo que na realidade tem valor, que é o ser. Ter ou ser. Ter ou ser. Essa é a grande questão. Você precisa decidir se você vai passar a vida para ter, ou o fato de você ser vai fazer você ter algumas coisas na vida, mas você vai, junto consigo, ser um instrumento de Jesus que corrobora para o bem da humanidade e para a eternidade que Deus determinou para cada um de nós. Cristianismo, irmãos, é a coisa mais importante que existe na terra. Não tem nada mais legal, não tem nada mais bacana, não tem nada mais nobre, não tem nenhuma religião que se aproxima do cristianismo, não tem nenhuma situação que pode ser comparada com o cristianismo. Então nós precisamos fazer isso ser algo dinâmico, diferente, algo agradável, algo que tenha um significado, um sentido real, e não só uma religião. Nós não somos religiosos, nós temos a realidade absoluta de Deus em nós. E de posse disso, nós podemos revolucionar essa cidade, as pessoas que estão perto de você. Nós não podemos nos acanhar, nós não podemos deixar que a mediocridade invada o nosso coração. Nós precisamos pensar grande, pensar alto, porque o nosso Deus é grande, nosso Deus é alto, nosso Deus é poderoso, Ele é milagroso, Ele pode mudar um coração num clique, Ele pode curar um câncer, nosso Deus pode tudo. Ele é uma realidade absoluta, Ele não é só um fato histórico, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser. Nós precisamos viver esse Deus, irmãos, viver esse Deus na integridade, em qualquer lugar onde vivermos. As coisas antigas já passaram. O que te incomoda ainda do teu passado? Nós precisamos resolver o nosso passado. Você precisa entender que as coisas antigas já passaram.
Ele já perdoou, você precisa aceitar perdão, você precisa liberar perdão, você precisa às vezes se perdoar, porque muitas vezes nós erramos e não se perdoamos. Se eu tivesse feito diferente, por que eu fui fazer aquilo? Pedimos perdão pela mesma coisa várias vezes. O passado, querido, está resolvido em Cristo. Ele deve servir como uma experiência para que nós não tenhamos os mesmos problemas, mas nós precisamos deixar o passado no passado, deixar de revirar o passado, deixar de procurar no passado, porque no passado muitas vezes nós vamos encontrar coisas que têm mau cheiro, coisas que vão trazer ansiedade no nosso coração, coisas que vão nos paralisar e não vão permitir que a gente viva um novo. Porque aqui está dizendo que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Cristo tem coisas novas para nós, projetos novos, tem sonhos novos, a gente pode esbarrar, dar de cara com alguma coisa muito legal. Pelo fato de a gente deixar o passado, deixar esse passado ser resolvido, a gente vai dar de cara com umas coisas muito legais. Porque Cristo sempre surpreende a gente, né? Jesus surpreende a gente, irmãos. Ele é um Deus que tem prazer em nos surpreender. Mas nós precisamos absorver tudo aquilo que Ele está nos ensinando e transformar isso em vida. Porque nós estamos assim, recebendo um alimento que é um alimento saudável, é um manjar de Deus, não é dos deuses, mas é de Deus. Deus tem servido para nós assim, um alimento fresquinho, quentinho, agradável, gostoso. Você tem ouvido uma palavra que sai direto do trono de Deus, mas você precisa desbloquear a tua mente e passar a viver a integralidade daquilo que nós estamos recebendo. Esse alimento precisa ser mastigado, engolido, para ele poder virar vida. Às vezes nós ficamos com o alimento na boca e às vezes até depositamos ele, ou expelimos o alimento, para não usar outra palavra, e não deixamos a graça, o amor de Deus gerar a vida que ela precisa, quer, vai, pode gerar em nós. O amor de Deus gera vida, queridos. O amor de Deus gera vida e coisas novas, conforme nós verificamos no versículo 17. Versículo 18. De onde provém tudo isso? Tudo isso provém de Deus. Versículo 18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Note que isso provém de Deus, então não provém de você. A salvação não é de ti, não é da tua fé. Tudo isso provém de Deus que te dá fé. Provém de Deus que reconciliou você com Ele mesmo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando o homem com Ele mesmo. Loucura que Deus fez. Tu está bravo comigo e tu não consegue pedir perdão. Tu está bravo comigo e tu está decepcionado e tu não consegue te reconciliar. Então eu vou pagar o teu erro. Eu vou punir o teu erro no meu filho, para eu também não ficar bravo contigo, e nós vamos então agora virar amigos. E às vezes o homem não consegue entender esses detalhes e saber que por que Deus faria essa loucura, nos reconciliaria com Ele para depois de um tempo nos punir. Ou seja, Ele vai lá, se reconcilia e daqui a pouco pune e exclui. Ele dá uma chance e depois joga fora. Agora é contigo. Não, Ele nos reconciliou. E o próximo versículo vai dizer que Ele não estava imputando pecado. Mas antes disso, no final desse versículo, Ele diz que nos deu o ministério da reconciliação. Então por que tudo isso acontece? Por que Ele te constrange? Por que Ele te leva para Ele? Por que Ele te busca? Por que Ele te ama?
Por que que Ele te mata? Por que que Ele faz você viver de novo? Por que que Ele elimina o teu passado? Por que que Ele cria coisas novas? Por que que Ele faz tudo isso? Por que que Ele paga o pecado? Por que que Ele reconcilia você com Ele mesmo? Qual é o propósito de Deus com isso tudo? E nos deu o ministério da reconciliação. Deus deu para mim e para você o ministério da reconciliação. Não só da nossa reconciliação com Deus, mas da reconciliação de muitas e muitas pessoas. Da reconciliação de muitas pessoas que vivem perto de nós. Pessoas que vivem perto de você dependem de você exercer o ministério da reconciliação para que elas possam se sentir reconciliadas com Deus. Eu conheço vários cristãos que vivem carregando o peso de pecado, não sabendo que estão reconciliados. Precisam ser informados. Quem que Deus vai usar? O anjo Gabriel? Miguel? Ou o anjo Luciano? Roberto? Humberto? Quem que Deus vai usar? Vai usar eu e você. Não é um privilégio disso, ser usado por Deus, que nos deu o ministério da reconciliação? Versículo 19. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele repete: não lançando em conta os pecados dos homens. Em outra versão diz que não imputando pecado. Então Ele reconcilia a gente com Ele mesmo, e os nossos pecados Ele não lança na nossa conta. Está escrito na Bíblia. Não é o Marciano que está falando isso, é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. E uma coisa tão simples parece tão pesada, porque pessoas têm medo de pregar isso aqui. Pessoas têm medo de dizer para os outros: Jesus não está imputando pecado, não está lançando na tua conta o teu pecado. Isso não gera liberdade para o pecado, isso gera amor por Deus e proximidade. A proximidade gera santificação. O processo de Jesus é inverso. Nós precisamos ir no processo correto. Deus estava em Cristo não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha só o versículo 19. Ele está dizendo de novo: a finalidade de tudo isso, meu irmão, a finalidade de tudo é que eu estou confiando em você a mensagem da reconciliação. Ele está confiando para você a mensagem da reconciliação, está confiando em mim, para que nós pudéssemos multiplicar isso com as pessoas que estão próximas de nós. Como que anda a mensagem da reconciliação através da tua vida, da tua boca, dos teus atos, da tua cordialidade, da tua forma cortês de tratar as pessoas, da boa educação? Como que você tem apresentado Cristo para as pessoas? Como? Quem somos nós diante de Deus? Olha o versículo 20. Quem é você? Portanto, somos embaixadores de Cristo. Se você fosse um embaixador dos Estados Unidos, você andaria com os melhores carros, os melhores ternos, você seria uma pessoa hipereducada, um diplomata, alguém que sabe conciliar conflitos. E nós somos embaixadores de algo muito maior que os Estados Unidos da América. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo na terra. Nós somos executivos de Cristo. Nós somos diplomatas do céu, irmãos. Representante do céu para quê? Como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo por nós seu apelo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, Deus apela através de nós. Deus chama as pessoas através de nós. Deus convida através de nós. Deus age através de nós. E você, como embaixador do céu, que tipo de representante eu e você temos sido do céu? Que tipo?
Note que o objetivo não é trazer peso sobre você. O objetivo é valorizar você. O objetivo dessa palavra não é diminuir você. O objetivo é levantar você. É saber quem você é. É você levantar amanhã de manhã e lavar os olhos e sair animado para a rua, como um embaixador de Cristo, poder ser uma mão amiga, abençoadora para as pessoas, saber que Deus pode fazer através de você milagres, Deus pode converter corações, pode transformar famílias, Ele pode fazer de tudo através de ti, porque tu és um embaixador de Cristo, tu és um representante legal dele aqui na terra, eu e você. Isso não é demais, irmãos? Isso é fantástico. Como se Deus, aliás, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Como se Deus apelasse e suplicasse, né? Através de nós, para as pessoas. Chegar amanhã para A, B ou C e poder ter uma palavra de amor ao invés de uma palavra de acusação. Poder ter uma palavra que leve para a pessoa uma esperança ao invés de um peso. Às vezes um abraço, irmãos, você vê uma pessoa mal e você dá um abraço, diz: o que está acontecendo? Posso te ajudar? Conta comigo, qualquer coisa, estamos aí. Um bom dia agradável faz uma diferença tremenda na vida de uma pessoa. Isso também é evangelização. Isso também é ser embaixador de Cristo na terra. Também é ser mensageiro da reconciliação para com Deus. Versículo 21, para encerrar. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Aí Paulo pega tudo isso e embrulha, fecha com chave de ouro, a cereja do bolo, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Pastor, Deus tem falado desse tema. Nós somos a justiça de Deus. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita em Cristo. Cristo pagou os nossos pecados. Nós éramos pecadores e fomos perdoados. E hoje nós somos a justiça de Deus. Eu e você somos a justiça de Deus. E nós precisamos também informar as pessoas e dizer para as pessoas: querido, você é a justiça de Deus. Nós precisamos propagar isso e fazer com que as pessoas entendam o que é a justiça de Deus. Desfazer essa ideia maligna de que a justiça de Deus é um julgamento, é uma medição, é uma procura por pecado em nós. A justiça de Deus é uma lupa que olha aonde que está errado e diz: ali. Isso não é a justiça de Deus. Isso não é. Deus realmente é extremamente justo, mas por causa da justiça dele, ele decidiu punir tudo em Cristo. E quando ele pega a lupa, ele pode até procurar, mas ele não acha nada, porque Cristo pagou tudo. Cristo nos limpou e nos livrou de tudo, não é, irmãos? Vamos levantar? Você consegue glorificar Deus comigo por essa palavra? Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus.